Olá, koalas! E sejam bem-vindos a mais um vídeo! SOS Gravidez. Vamos para o primeiro episódio da saga de SOS Gravidez e eu vou-vos trazer uma pergunta que vocês fizeram muito nas minhas redes sociais, que foi: Inês, mas como é que tu descobriste que estavas grávida? Então, eu na realidade descobri que estava grávida através de uma dor. Então, eu basicamente tive a minha menstruação toda certinha e de repente eu comecei a sentir uma dor muito forte na zona abdominal e disse assim, das duas uma, ou é quistos ou então estou grávida. E como eu já tinha tido anteriormente alguns problemas com quistos nos ovários e eu achei que realmente era só mais uma coisa passageira que ia passar e acabou. Na noite anterior a eu descobrir, eu virei-me para o Renato e disse assim: achas que estou grávida? E ele disse: não. E eu: ok, mas como eu nunca perco a hipótese de descobrir nada, porque eu sou muito medricas, e eu liguei para a minha mãe e disse: mãe, vamos ao hospital, porque é assim, eu estou cheia de dores e eu tenho que descobrir o que raio se passa comigo. E então, assim foi. De manhã ligamos para a Saúde 24 e eu estava literalmente à porta da maternidade Júlio Diniz, só que o SNS mandou-me para o Hospital de Santo António, no Porto. Quando cheguei lá, por acaso fui atendida rapidamente até. Os médicos perguntaram-me se eu tinha mais algum sintoma do que dores abdominais, se tinha muita vontade de fazer xixi, sonolência, tudo sintomas de gravidez, e eu disse que não, que realmente só tinha aquela dor e que tinha-me vindo o período e que eu achava que não estava grávida. E eles disseram: mas você tem a certeza que não está grávida? Eu disse: não, eu não tenho certeza. E eu deixei de tomar a pílula há mais ou menos um ano atrás, porque a pílula que eu estava a tomar não era aconselhada a pessoas depressivas, porque era uma pílula que tinha uns níveis de alguma coisa específica que eu agora não me recordo, não vos poderei dizer, mas que não era indicada para pessoas que tinham depressão. E então eu disse-lhes que havia sim essa possibilidade, mas que achava que não estava. E eles disseram: pronto, então como acha que não está, nós vamos pelo sim, pelo não fazer um teste de gravidez, mas vamos mandá-la já para a sala de ecografia para vermos o que é que está aí e o que é que se está a passar. Lá peguei nas minhas trouxinhas, eu e a minha mãe, e vamos para a ecografia. Na ecografia eu estive lá com o médico e o médico basicamente estava-me a fazer a ecografia e disse-me assim: olha, nós temos aqui duas opções. Das duas uma, ou você está grávida e o que eu estou a ver aqui na ecografia é o saco gestacional e você está grávida de muito pouquinho tempo, ou então é um quisto. E eu, madricas como sou, preferia 1000 vezes estar grávida do que ter um quisto, porque só quem tem quistos nos ovários é que sabe que depois tem que se fazer a operação, etc, etc. E então eu estava a rezar para que realmente fosse uma gravidez, porque é assim, a gravidez, na minha opinião, é sempre uma bênção, e em vez de uma doença, eu preferia 1000 vezes estar grávida. E então ele disse: olha, mas eu como não posso dar certezas do que realmente isto é, vamos mandá-la para a maternidade Júlio Diniz e vamos esperar, entretanto, que saia o seu teste de gravidez. Meninos e meninas, eu fiquei sentada naquela sala de espera. Não passava nem Wi-Fi, para vocês terem a certeza. Depois, então, eles perguntaram-me se eu queria ser transportada para a maternidade da ambulância. Eu disse que não valia a pena, porque para quem conhece, ou para quem também não conhece, o Hospital Santo António é literalmente pertíssimo da maternidade. E eu disse: olhem, eu vou a pé,
porque eu tenho que espairecer a cabeça, que isto tudo aqui na minha cabeça, estás grávida, é um quisto, estás grávida, é um quisto, e eu disse assim, eu vou a pé, que é para libertar a cabeça, e assim foi. Peguei na minha mãe e fomos a pé para a maternidade. Agora vocês perguntam, Inês, o que é que passava pela tua cabeça e pela da tua mãe no caminho para a maternidade? Olhem, nós por acaso foi engraçado, nós íamos a conversar acerca de tudo. Se a hipótese fosse um quisto, o que é que nós íamos fazer? Se eu realmente estivesse grávida, o que é que seria daqui para a frente? Mas como não havia certeza de nada, pronto. Chegamos à maternidade e na maternidade fui atendida pela triagem e a triagem disse-me, olha, você vai ter que aguardar um bocadinho porque tem muita gente. E eu pensei, já não basta eu não ter um diagnóstico, ainda tenho que estar aqui com outras grávidas numa sala de espera, à espera de saber se vou ser operada ou se estou grávida. E então, por sorte ou por obra do destino, chamem o que lhe quiserem chamar, eu fui chamada, passado tipo 5 minutos de ter passado na triagem. Abro a portinha do consultório e estão tipo 5 médicos, no caso devia ser tipo uma médica e estagiários provavelmente, mas estavam 5 pessoas na sala, os 5 a olhar para mim e eu abro assim a porta, apanhei assim um susto e a médica com um sorriso muito grande, gente, olhem, eu juro que eu na altura não sabia se ria se chorava. Ela olhou para mim e disse assim, então mamã, estamos aqui para marcar a primeira consulta da gravidez e eu, gravidez? E ela, não lhe disseram no Hospital Santo António que está grávida? E eu, não, eu não estou grávida. E diz ela, está. Os seus níveis de BTH, CT lá, aquela coisa que a mulher tem no corpo quando está grávida, o seu teste está positivo. E eu olhei para a minha mãe e disse assim, olhem, desculpem, mas eu tenho que me sentar porque eu estou sem comer, porque eu detesto tomar o pequeno almoço. E eu estava sem comer naquela manhã. E disse, eu tenho que me sentar que eu não me estou a sentir bem. E a médica olhou para mim e disse assim, mas que não é uma coisa que queria? Eu disse, não, eu queria, não queria era agora. Tipo, entre as duas coisas eu prefiro, mas não agora. E então ela teve-me a explicar tudo, a dar-me medicação. Mas quando descobri, ainda só tinha um saco gestacional, ou seja, eles avisaram-me que poderia não haver um feto, porque há muita gente que tem só o saco gestacional e que a gravidez não avança, e então mandaram-me ir, passado 7 dias de eu ter ido lá, para confirmar se realmente tínhamos um feto e um coração a bater. E tínhamos. E então eu descobri, passado uma semana, que estava grávida e que o ditado é verdade. Eu sempre quis ser mãe e quem me acompanha tanto aqui no YouTube como na outra rede social sabe que eu sempre disse que o meu sonho era ser mãe, mas não nesta altura em que a minha vida estava toda on point. Eu estava a morar com o Renato, eu tinha arranjado um trabalho, eu estava num processo de emagrecimento, estava no processo de fazer a bariátrica e do nada cai tudo e eu descubro que vou ser mãe. E o ditado diz, Deus não te dá um filho quando tu queres, e sim quando tu precisas. E a realidade é que eu acho que eu realmente precisava deste bebê e ele veio numa época em que eu precisava de me descobrir outra vez e foi uma bênção e eu não tenho muito a dizer-vos. Se tiverem mais perguntas podem deixar aí nos comentários. É uma felicidade e espero que vocês acompanhem tudo aí desse lado comigo. Vai sair mais episódios deste SOS na gravidez.